Boa noite, irmãos. É com muita alegria que eu estou aqui hoje, trazendo a palavra de Deus para a gente refletir. E para quem não me conhece, vou começar me apresentando aqui. Eu sou o Atos, sou seminarista dessa igreja aqui. Faço seminário lá em Belo Horizonte, no seminário RDNE de Belo Horizonte, seminário presbiteriano, e graças a vocês e a Deus primeiramente, né, eu estou lá tendo a incumbência de estudar a palavra do Senhor, me aprofundar cada vez mais, e por isso meu coração é muito grato ao conselho, a todas as pessoas que sempre mandam mensagem e ligam para mim, e me apoiam, né, nesse chamado que é Deus quem dá, mas que a igreja que reconhece. E eu sou grato a Deus porque a igreja pôde reconhecer o meu chamado nesse sentido. Hoje eu vou pregar algo que a minha mãe provavelmente vai gostar muito, e durante a semana a gente já conversou um pouco sobre isso e ela ficou muito feliz do tema que eu vou pregar. É um tema escolhido pelo reverendo Renato, mas que cabe muito bem à minha vida e a todas as nossas vidas, porque é a palavra do Senhor e a palavra do Senhor sempre vai de encontro com os nossos corações. Hoje eu vou falar sobre dever dos filhos a respeito dos pais. E eu vou usar um texto que todo mundo conhece e a maioria das mães citam todos os dias para os seus filhos, como a minha mãe geralmente citava. Eu vou usar o texto de Efésios, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 3. E falando um pouco do contexto da carta, essa carta de Éfeso foi escrita por Paulo, pelo apóstolo Paulo, e muito provavelmente ele estava preso em Roma por amor a Cristo, por já estar pregando lá há algum tempo, então ele se encontrava preso lá e escreveu essa carta a Efésios. Vamos ler então? Efésios capítulo 6, começando do verso 1. Filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Senhor Deus, que o teu nome seja engrandecido através de nós, que o Senhor possa falar, Pai, aos nossos corações de uma maneira bondosa e graciosa, como o Senhor sempre tem feito, toda vez que nós buscamos o Senhor e lemos a tua palavra, que tu possas de fato atingir os nossos corações com a tua palavra que é viva e eficaz em nossas vidas. Nos abençoa e me abençoa para falar aqui a respeito da tua vontade e do teu querer. Em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, que ela possa ouvir e entender e compreender a tua palavra. Amém. Para falar desse texto, nós vamos voltar um pouco na carta de Efésios e começar a lembrar do que Paulo está falando ali naquele momento. Paulo no capítulo 5, no verso 18, ele, lembrando um pouco que Paulo vem falando a respeito de ser cheio do Espírito Santo. No verso 18, Paulo vai dizer assim: em não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. E ele vai continuar dizendo de que maneira nós devemos fazer para ser cheios do Espírito Santo. No verso 19, ele vai dizer: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. No verso 20 ele vai dizer: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a partir do verso 21, Paulo vai começar a desenvolver uma ideia de sujeição mútua. Ele vai dizer no verso 21:
sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Verso 22. As mulheres sejam submissas aos seus maridos. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. No verso 25 ele vai dizer: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou por ela. E finalmente, no capítulo 6, no verso 1, onde inicia o nosso texto, Paulo vai dizer: filhos, sede obediente aos vossos pais. A orientação de que os filhos devem obedecer aos pais vem de um conjunto de sujeição mútua, de sujeições mútuas, que, como nós podemos ver aqui, Paulo começa a desenvolver esse pensamento ainda no capítulo 5, que devemos ser sujeitos às autoridades das nossas vidas. Mulheres aos maridos, maridos amando as suas esposas e se doando por elas, e finalmente filhos obedecendo os seus pais. Paulo começa a falar sobre ser cheio do Espírito Santo e o que ser cheio do Espírito Santo deve gerar nas nossas vidas, nos nossos corações enquanto cristãos. Sobre esse tema, nós sempre temos muitas coisas a se pensar. Nós vivemos num tempo atual de muita desobediência, de muita desobediência, de muita falta de controle dos pais com seus filhos. Muita coisa se tornou rotineira nas nossas vidas. É bem visível isso na nossa geração. Inúmeros exemplos nós podemos pensar. Só de começar a querer discutir sobre esse assunto já vem muita coisa na nossa cabeça. E muita coisa a gente começa a lembrar quando falamos de filhos desobedientes aos pais, filhos que não honram os seus pais. Lendo uma matéria no site Jus Brasil, essa matéria do jornal O Globo, eu vou ler ela aqui para vocês, que é um exemplo de onde nós chegamos, de que ponto o mundo se encontra nesse sentido. Aconteceu recentemente, durante a audiência, sobre a guarda de uma criança de 10 anos, no interior do estado. Nenhum dos pais queria ficar com ele, pela incapacidade de educar o menino travesso e inquieto. Diante da insistência da juíza de família, o pai recuou, mas impôs uma condição à magistrada: eu aceito o menino, mas desde que a senhora diga a ele o que pode e o que não pode ser feito. A juíza, obviamente, negou a fazê-lo, alegando não se tratar de matéria jurídica. Que exemplo aqui nós temos, irmãos? De pais que não têm o controle do seu filho, de filhos que não se submetem à autoridade, que não se submete à autoridade do seu pai, levando ao ponto de precisar de uma juíza dizer para o menino o que pode e o que não pode ser feito, do pai clamar a justiça do Estado sobre o menino, para intervir na sua vida familiar de maneira que consiga, então, educar o próprio filho. Exemplos como esse estão em todos os lugares. Crianças, adolescentes que não respeitam a autoridade dos pais e são desobedientes à palavra de Deus. Existem muitas causas para isso. Podemos ver o desprezo à autoridade não somente aos pais, mas toda e qualquer autoridade hoje é desprezada. Alguns vão dizer que isso se dá por conta de um suposto autoritarismo no passado. Um autoritarismo exacerbado, exagerado que acontecia, que levou a hoje nós não aceitarmos mais autoridade nenhuma. De um lado, nós nos opusemos ao ponto de ser extremamente para o outro lado. Muita gente vai dizer que no passado os pais batiam exageradamente nos filhos, o filho tinha muito medo do pai e do Estado em si, da polícia e de qualquer outra autoridade,
posto sobre nós um medo, um pavor exagerado. E muitos vão dizer que essa é a causa de hoje nós não respeitarmos mais autoridade nenhuma, de não estarmos nos sujeitando mais a autoridade nenhuma, porque toda autoridade é exagerada e exacerbada. Existem algumas coisas que podem também motivar e alimentar esse tipo de pensamento. Alguns psicólogos modernos vão dizer que nascemos neutros, que somos influenciados por coisas ruins que acontecem, que vão acontecendo na nossa vida durante o nosso dia a dia, ali, o nosso convívio social. Concluindo então que não é necessário uma autoridade, mas sim uma direção para que a criança desenvolva. Se todo mundo nasce bom, então o que precisa só é de um impulso para que a criança consiga desenvolver essa bondade que já nasce no coração dela. Esse pensamento nós de cara já reprovamos porque conhecemos um pouco a Bíblia e sabemos que a Bíblia é totalmente contrária ao pensamento que diz que o homem nasce bom. A Bíblia vai dizer que o homem nasce pecador e miserável. E vai nos tratar dessa maneira até que de fato nós nos encontremos com Cristo, nos convertendo os nossos corações corrompidos. A Bíblia vai dizer que a criança vai certamente envergonhar os seus pais se for deixada por conta própria. A intervenção do Estado também pode ser um motivo do exagero dessa desobediência e desonra aos pais. O Estado vem interferindo na forma de criar que os pais devem criar os filhos. Isso, como eu falei, muitas vezes começou tentando coibir algum nível de violência dos pais com respeito aos filhos, mas hoje nós sabemos que isso já é uma forma generalizada, já é geral, a forma que o Estado intervém com respeito à criação dos filhos. Nós não podemos mais bater nos filhos como se fazia, como a Bíblia ensina a disciplinar com a vara. Nós não podemos mais ser severos em alguns pontos quando necessário. Ao mesmo tempo, nós devemos deixar os filhos fazerem o que querem, porque senão o Estado, de alguma maneira, vai nos punir por tentar educar os nossos filhos. Existe um autor chamado Khalil Gibran, que escreveu um texto cujo título é Cartas de Amor do Profeta. Esse texto vai dizer assim, eu vou ler para os irmãos. Seus filhos não são seus filhos, são filhos e filhas da vida. Vieram através de vocês, mas não lhe pertencem. Podem dar seu amor, mas não seus pensamentos, porque eles têm seus próprios sonhos. Podem proteger seus corpos, mas não suas almas, porque suas almas habitam na casa do amanhã, que mesmo em sonhos vocês não podem visitar. Podem tentar ser como eles, mas não tentem fazer com que eles se comportem como vocês. Porque a vida não retrocede, nem se deixa seduzir pelo dia de ontem. Vocês são o arco onde seus filhos, como flechas vivas, são impulsionados para adiante. Deixem que a mão do arqueiro trabalhe, porque assim como ele ama a flecha que voa, também ama o arco que que permanece estável. Nesse texto aqui é muito claro esse conceito de que nós devemos deixar os filhos pela sua própria sorte, vamos assim dizer. A gente consegue perceber como supostamente deveriam ser os pais, segundo a maioria mundana. Os pais deveriam ser estáveis, imóveis, com o único papel de impulsionar os filhos, de ser impulso dos filhos, para que eles possam livremente escolher o seu caminho e o que quiser fazer da sua vida. Os pais servem para isso. E o arqueiro aqui é um acaso. De modo nenhum a gente pode pensar nesse texto como o arqueiro sendo Deus, mas o arqueiro aqui para ele é o acaso, é a vida, é o cotidiano, é o social, que vai moldando
a mente e o coração da criança à medida que ela vai crescendo. Porém, Paulo vai dizer que um dos símbolos de uma sociedade corrompida é filhos desobedientes aos pais. Paulo vai se opor totalmente à ideia que parece ser contemporânea, mas não é. Em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 2, Paulo vai dizer assim: porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos e desobedientes aos pais e às mães, ingratos e profanos. Olha onde Paulo coloca, a lista que Paulo coloca a desobediência aos pais. Paulo vai colocar a desobediência aos pais no mesmo lugar de blasfemos, ingratos, presunçosos, soberbos, avarentos. Então a gente começa a perceber a gravidade que é ser desobediente aos pais. Mas nós como igreja, não podemos aceitar essa realidade. Nós sempre nos opusemos a tudo que não provém da palavra de Deus, e tudo que não é a palavra de Deus, nós somos contra. Então a igreja deve se levantar como o diferencial do mundo, como realmente o sal. Nós devemos buscar realmente o que a Bíblia considera como correto para as nossas vidas. Voltando para o texto de Efésios 6, versículo 1, que Paulo vai dizer, eu vou ler novamente aqui: filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Obedecer no original significa estar debaixo, estar sujeito, estar ali embaixo de uma autoridade específica de alguém. E aqui, especificamente, está falando da autoridade dos pais. A obediência dos pais na Bíblia vai muito além do que apenas cumprir ordem. Menino, vai lavar a louça, e a gente vai lavar a louça sem questionar. A obediência aos pais na Bíblia é muito mais que apenas cumprir ordens, mas significa respeitar, honrar, tratar com dignidade, considerá-los. Significa também sustentar quando for necessário, cuidar deles na velhice. Meu pai vai gostar bastante disso. A gente sempre brinca lá em casa, ele sempre brinca lá em casa que ele fica esperando a gente se formar e sair de casa e conseguir se estabelecer na vida para sustentá-lo ali na velhice. A gente sempre brinca dessa maneira. E realmente, na Bíblia, a obediência aos pais não é só cumprir uma ordem, não é só, filho, vai lavar a louça, e a gente ir sem questionar, mas é dar suporte quando for necessário, é honrar, é de fato respeitar aquela autoridade, é tratar com dignidade, entendeu? É considerar os pais. Muitos filhos não consideram os pais, não são amigos dos pais, cumprem a ordem deles, porque tem que cumprir. O Augusto Nicodemos vai falar de uma história que o pai manda o filho sentar, e o filho não quer sentar, e o pai senta, aí o menino senta. Aí o menino fala para o pai dele: eu estou sentado aqui, mas por dentro eu estou de pé. Não é dessa obediência que Deus trata aqui. Deus trata a obediência aqui tem muito a ver com amor, com honrar mesmo, com considerar a vida dos pais. E essa obediência, ela é exigida tanto do pai quanto da mãe. Se a gente perceber bem aqui, é um plural. Obedeça os seus pais, sede obediente aos pais. Então a mãe também está incluso. O pai e a mãe. O filho deve essa obediência, essa honra, esse respeito à mãe e ao pai.
E vai continuar dizendo no versículo ainda, porque isso é justo. Isso representa uma forma natural de obediência. Devemos obedecer àqueles que cuidam de nós e nos trouxeram a vida, ao mesmo tempo que Deus nos ordenou, porque é justo. Nós obedecemos nossos pais porque eles nos trouxeram a vida, porque eles cuidaram de nós quando nós éramos bebês, porque eles trabalharam bastante para que nós pudéssemos ter o mínimo, ou para muitos, muito mais do que o mínimo, e alguns mimos e tudo mais, os nossos pais nos dão, porque eles fazem tudo isso, eles vivem uma boa parte da vida em prol dos teus filhos. Nós devemos essa obediência a eles por conta disso. Mas se esse não for o motivo bastante, se tudo aquilo que o seu pai e a sua mãe te faz não é o bastante para você considerar que obedecer eles é o correto, é o justo, existe também uma ordem divina. Deus ordenou. E se Deus ordenou, é justo, porque Deus é justo. Faz parte da justiça de Deus, que é um atributo dele. No verso 2, vai dizer: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. É claramente aqui uma citação de Paulo ao quinto mandamento, que está lá, se você lembrar bem, é lá em Êxodo 20, verso 12. Está escrito lá: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra. Honrar o pai e a mãe é tão sério quanto qualquer outro mandamento. Mais uma vez aqui, Paulo está mostrando que existe uma lista que honrar o pai e a mãe, obedecer o pai e a mãe, está incluso nessas listas. Como se isso for quebrado, é uma ofensa a Deus, é algo ruim diante de Deus. Obedecer, honrar o pai faz parte de uma lei moral de Deus, que Deus decretou desde os seus mandamentos lá. Aqui ele fala que é o primeiro mandamento, com promessa, mas se a gente lembrar um pouco dos mandamentos lá, a gente vai perceber que a gente vai ver que não é o primeiro mandamento com promessa. Existem outros mandamentos antes com promessa. Eu sempre pensei nisso, mas por que Paulo falou isso, que é o primeiro mandamento com promessa? Se eu não me engano, eu não vou falar errado aqui, mas eu não estou lembrado do outro mandamento antes que tem promessa. Mas existem outros mandamentos com promessas antes. Só que, se a gente lembrar, é o primeiro mandamento da segunda pedra lá. Então, provavelmente é por isso que Paulo escreveu que é o primeiro mandamento com promessa, da segunda pedra das leis de Deus. No verso 3, vai dizer assim: para que te vá bem e vivas muito sobre a terra. Ele está tratando aqui justamente da promessa desse mandamento. Para que te vá bem é a primeira. Ter uma boa vida saudável diante de Deus. Deus diz que vai abençoar os filhos que obedecem os seus pais. Deus está dando aqui uma bênção aos filhos, uma bênção especial aos filhos que honram e respeitam e obedecem aos seus pais, e se obedecem aos seus pais, obedecem o mandamento de Deus e por isso recebem a promessa divina. E ele vai dar a segunda promessa, que é: sejas de longa vida sobre a terra. Longevidade, não somente na quantidade de anos, mas em uma vida abençoada e próxima de Deus, próspera no sentido espiritual, provavelmente. Deus vai abençoar de maneira especial aqueles que guardam esse mandamento nos seus corações. E ao falar isso, a gente começa a se perguntar: e como deve ser essa obediência aos nossos pais? E a gente vai lembrar lá no verso 1, Paulo vai dizer: no Senhor. A obediência aos nossos pais deve ser no Senhor. E ele vai revelar o princípio disso aqui, com essa frase: filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor. Paulo está falando aqui de uma obediência dos filhos, que a obediência dos filhos aos pais faz parte de uma devoção que devem ter a Deus. E isso fica muito claro se nós lembrarmos o texto de Colossenses, capítulo 3, verso 20.
que vai dizer assim: vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. A obediência aos pais é agradável a Deus. É um mandamento sendo cumprido, é uma ordem que foi dada e é cumprida na nossa vida. A criança que não teme a Deus vai certamente ter dificuldade em obedecer aos pais. Nós começamos a conseguir deduzir isso, porque Deus está falando aqui, Paulo está falando aqui, sede obediente aos vossos pais no Senhor. Se nós julgarmos que isso é um mandamento de Deus e isso faz parte de uma vida com Deus, nós podemos dizer que filhos que que estão com rebelião contra os pais e estão em pecado com relação a isso, provavelmente não é porque seus pais são abusivos ou caretas ou retrógrafos ou atrasados, mas sim porque revela o fato de que a verdade é que nós não estamos com comunhão diante de Deus, nós não estamos em comunhão com Deus. O fato de nós não estarmos com comunhão com Deus vai sim tornar a obediência e a honra aos nossos pais, o nosso convívio social, a nossa obediência à autoridade, a nossa sujeição muito mais complexa e complicada, porque o homem começa a ter dificuldade de obedecer, de se sujeitar às autoridades, porque não tem se sujeitado a Deus. Deus quer uma obediência de coração, sincera, que entende que essa é a vontade dele por meio da sua palavra. Deus não quer que você obedeça desgostoso da vida, mas Deus quer que você obedeça de coração, porque entende que essa é uma vontade dele, entende que essa é uma vontade de Deus em relação à sua vida. Então a gente sabe que, como leu em Colossenses, que em tudo nós devemos ser obedientes aos pais, e nós nos fazemos mais um questionamento. Então, qual seria o limite dessa obediência? João Calvino, no seu comentário de Éfeso, vai dizer: além da lei natural que é recebida por todas as nações, o apóstolo ensina que a obediência dos filhos é decretada pela autoridade de Deus. Daí se segue que os pais devem ser obedecidos só até onde os deveres para com Deus não sofram detrimento, o quanto este deve vir em primeiro lugar. Se a determinação divina é a regra pela qual a submissão dos filhos deve ser imposta, seria totalmente errôneo o que por ela fosse eles desviados de Deus. O que Calvino está querendo dizer aqui? Que nós devemos obedecer os nossos pais enquanto eles obedecerem a Deus. Enquanto as ordens deles estiverem totalmente conectadas à vontade de Deus, ali, enquanto eles estiverem com essa comunhão também com Deus, nós devemos obediência a eles. Acontece muito, né? E geralmente dão esse exemplo quando alguém liga para sua casa e você atende, aí seu pai fala: não, diz que eu não estou. Aí você fica: meu Deus, eu minto ou não minto? Meu pai mandou, e agora o que eu faço? É justamente isso. Paulo está dizendo, e Calvino também, que nós devemos obediência aos nossos pais, enquanto eles não nos causam a ira, não nos tiram da presença de Deus. Apesar daquele texto em Colossenses dizer obedecer em tudo os vossos pais, ele está se referindo a pais cristãos que estão sujeitos à vontade de Deus, estão submissos à vontade de Deus, que não levam os filhos à desobediência de Deus, que é a ira. E nós, como filhos, devemos sim nos colocar à disposição dos nossos pais. Por mais chato ou difícil que isso possa parecer, devemos ser a diferença nesse mundo de desobediência, nesse mundo que os filhos não se importam com os pais, que fogem de casa e saem brigados com os pais e nunca mais retornam ou ligam. Nós devemos ser a diferença nesse mundo.
Nós devemos honrar os nossos pais, nos comunicando com eles, orando pela vida deles, sendo bênção na vida deles financeiramente, espiritualmente, socialmente, cuidando deles. Nós devemos isso a eles e ao nosso Deus, porque é um mandamento. Nós devemos honrar os nossos pais. Lembrando que no capítulo 5 que lemos, isso só é possível. Honrar o Pai, obedecer o Pai, só é possível se nós formos cheios do Espírito Santo. Se somos desobedientes e brigões, se temos um relacionamento ruim com os nossos pais, talvez não seja porque eles são ruins, e provavelmente não é, mas porque nós não temos um relacionamento com Deus. Se nós lembrarmos bem, os frutos do Espírito é amor, bondade, benignidade, domínio próprio, mansidão, e nós devemos desenvolver esses frutos socialmente, com a nossa família, com nossos pais, com as nossas autoridades. Nós devemos ser mansos, nós devemos ter domínio próprio, nós devemos amá-los também. Só teremos um bom relacionamento familiar se estivermos com nossos corações totalmente entregues a Deus. Nós devemos nos entregar a Deus, e isso vai tornar nossa vida mais fácil na obediência. A nossa obediência é mais fácil, mais justa, mais comum, porque nós obedecemos a Deus, e nós também vamos reconhecer as autoridades de nossas vidas e vamos obedecê-las também. Nós vamos nos sujeitar, porque nós queremos obedecer a Deus em primeira instância e depois as outras autoridades, porque isso agrada a Deus. E para finalizar, nós devemos lembrar da nossa chave hermenêutica. Existiu sim um filho que foi totalmente obediente ao seu pai, que não precisou ouvir duas vezes para ir lá e obedecer. Um filho que se entregou porque sabia que a vontade do pai era justa, era amorosa, era bondosa. E nós, assim como esse filho, Jesus Cristo, que obedeceu ao seu pai para nos salvar, devemos ter essa sujeição, essa obediência às autoridades que Deus tem colocado nas nossas vidas, e em especial hoje aqui nós estamos falando dos pais. Nós devemos obedecer como Jesus obedeceu, sabendo que essa é a vontade de Deus. E nós devemos ser como Cristo em tudo. E então, da mesma forma, nós vamos nos aproximar de Deus e começar a desfrutar das promessas que a obediência aos nossos pais nos dão, das promessas que nós já vimos até aqui. Mas, irmãos, lembrando mais uma vez, isso só é possível se nós nos enchermos do Espírito Santo. Nós só vamos conseguir obedecer às leis morais de Deus, nós só vamos conseguir viver uma vida mais reta e justa diante dos homens se nós tivermos uma vida próxima do nosso querido Deus, do nosso Criador. Nós só vamos conseguir ser obedientes em tudo se Deus estiver de fato nos nossos corações, comandando as nossas vidas por completo. E eu quero orar mais uma vez pelas nossas famílias, para que Deus possa derramar a graça dele nos nossos corações e que a gente consiga de fato obedecê-lo em tudo, em especial as nossas autoridades, consiga reconhecer isso e cuidar dos nossos pais, para aqueles que já saíram de casa e tudo mais. A gente deve esse cuidado aos pais, esse amor, essa retribuição, que a gente possa fazer isso com o coração realmente voltado à vontade de Deus e não com o coração ali com desejos pecaminosos em relação a isso, mas que Deus comande as nossas vidas e as nossas vontades. Oremos pelas famílias da nossa igreja, pelos pais, pelos filhos, para quem ainda vai ser pai, que Deus possa estar abençoando as nossas vidas. Senhor Deus, que Tu possas estar guardando, Pai, as nossas vidas, que a gente consiga guardar
os teus mandamentos de todo o nosso coração, que realmente nós possamos amar, Deus, a tua lei e guardá-la. Nos ajuda a obedecer ao Senhor primeiramente, mas também obedecer às autoridades que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. Nos ajuda a nos sujeitar, Senhor, em amor, em bondade, em retidão, em justiça, Senhor, aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. Os nossos pais, que tu possa abençoar, Deus, os pais, as mães, os filhos, e que eles possam estar cada vez mais próximos do Senhor, guardando as suas vidas e abençoando cada família da nossa igreja, para que a gente possa ser diferença, Deus, nesse país e nesse mundo que anda cada vez mais corrompido. Em nome de Jesus Cristo. Amém.